A gente vai conversar hoje sobre transição capilar. Já ouviu falar dessa palavra? Vou te explicar um pouquinho, né? Você que acompanha aqui o programa já tem visto eu com o cabelo cacheado assim já faz um tempo. Mas você que acompanha há bastante tempo sabe que nem sempre foi assim, né? Já usei meu cabelo liso. E a gente vai conversar sobre esse processo, né? Porque o meu cabelo natural é esse que eu tô usando hoje. E durante muito tempo eu alisei e agora voltei para o cabelo cacheado. Esse processo é o processo da transição, né? Voltar para o uso do seu cabelo original, natural, por assim dizer. Quais são os impactos? Como que é esse processo? Né? Por que isso tem acontecido? Deixa eu conversar um pouquinho sobre este assunto. A gente está recebendo aqui no programa Vida Plena a Sabrina Jampá, cabeleireira proprietária do salão Garagem dos Cachos, também autora do livro O Livro dos Cachos e criadora do blog Cachos e Fatos. Sabrina, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Bom dia para você, bom dia para o pessoal que está assistindo, principalmente as cacheadas, quem está em transição, né? É verdade. Que a gente sabe que é difícil. É um desafio. E os cachos voltaram à moda, né? Durante muito tempo, por vários motivos, a gente teve aí uma série de imposições estéticas, sociais, que faziam com que as mulheres cacheadas às vezes optassem pelo cabelo liso. E esse processo de aceitação, de mudança, de volta para os cachos tem acontecido cada vez mais forte na nossa sociedade. Então, né? O que eu costumo dizer é que o cacho ele não está em moda. O que está acontecendo é que a gente está entrando numa era da democratização da beleza. Ou seja, as mulheres que sempre foram condicionadas a seguir um padrão, que é aquele padrão do cabelo longo e liso, elas começaram a descobrir a sua real beleza. Elas perceberam que elas não precisam seguir um padrão para se sentirem bonitas e serem felizes com elas mesmas. E o que contribuiu para isso também foi a força do movimento feminista na internet, para empoderar essas mulheres, mostrar, olha, você é bonita, você não precisa ter o cabelo liso e esticado para você ser bonita, cada um é bonito com a sua beleza. Sim. Né? Então, você não precisa seguir esse padrão. Então, eu acho que é muito mais do que moda, esse período que a gente está vivendo. Acho que é um caminho sem volta. As mulheres que estão se libertando dificilmente vão voltar atrás. Não aceitaremos, né? Não aceitaremos tipo mais nenhuma novamente. imposição. É verdade. Né? E você mesmo passou por esse processo. Você me contava que faz 10 anos que você passou pela transição. Faz 10 anos que eu sou livre, graças. E como que foi isso para você? Então foi revolucionário, né? Porque não é uma questão só estética, só física. Ele muda tudo na sua vida, todas as áreas da sua vida. Que você começa a se enxergar de uma outra forma, como se você se abraçasse com todos os seus defeitos, né? Autoestima de verdade. É verdade. É você se resgatar, a sua própria identidade, as suas origens. Isso impactou quem você é. A sua vida, além desse processo de aceitação, né? No campo social, por exemplo, profissional, isso mudou completamente minha vida, né? Eu sou jornalista de formação, pós-graduada, tudo, e acabei virando cabeleireira. Olha só, eu acabei, por conta da minha mudança com o cabelo, eu criei o blog Cachos e Fatos para ajudar outras mulheres a se libertarem, que não é um processo fácil, porque a gente sabe que tem muito preconceito, né? A gente está num país, infelizmente, muito racista. E todo preconceito com cacho está diretamente ligado ao racismo, que é o preconceito étnico-racial, que eu sempre reforço. Quanto mais enroladinho o cabelo, mais preconceito essa pessoa vai sofrer. E se essa mulher é negra, então pior ainda. Verdade. Quanto mais retinta é a pele dela, mais ela vai enfrentar mais desafios. ela vai sofrer o preconceito. Então, o blog foi... Tipo, eu vou ajudar outras pessoas a passarem pelo que eu passei, porque eu sei que não é um processo fácil. E com o blog eu fui fazer cursos de cabeleireiro, eu queria me especializar em cabelo, mas não para trabalhar com isso. Meu foco era ter base argumentativa para escrever no blog. Só que daí acabou se tornando uma profissão, porque eu vi que era um mercado assim, era um nicho, né? Sedento, e eu precisava colocar a mão na massa, precisava fazer minha parte também de uma outra forma. Vou te falar que eu lembro, porque assim, durante toda a minha adolescência eu usei cabelo cacheado, né? Meu cabelo, inclusive, muito comprido, meu cabelo todo cacheadão, assim, crespo. E eu não achava produtos, né? E eu acho que esse também é um desafio quando você vai passar pela transição. Assim, nossa, mas até como que eu vou lidar com esse cabelo, que aparentemente parece dar muito mais trabalho, é muito mais complexo. Então, o mercado hoje tem olhado, né, para o cabelo crespo, para o cabelo cacheado e ofertado muitos produtos também nessa questão. Sim, né? Por um lado é bom, porque abriu um mercado que antes não existia, né? Mas infelizmente ainda tem muita coisa ruim no mercado, ao meu ver. Porque os produtos que eu indico para as clientes, que a gente percebe que é o mais apropriado, que o cabelo não vai ressecar, etc. e tal, está bem longe da composição dos produtos que a gente tem disponível do mercado. Então, apenas 1%
atende. A dica que eu dou é optar por produtos, geralmente aqueles que são mais naturais. Você ia falar, tem uma muitas proposta mais meninas na vegana, internet, inclusive, fazendo aquelas receitas, né? Tomar cuidado também com receitas. Tem gente passando Nescau, maisena no cabelo, margarina. Gente, não é por aí, gente. Sem receita, sem passar as coisas que tem em casa. Margarina, Nescau, essas coisas não vão hidratar o cabelo. O que a pessoa pode fazer é aplicar, por exemplo, uma babosa, sim, essas que é coisas natural que são mais e é conhecidas, hidratante, né? sim. Um olhinho essencial, Alguns óleos dissolver específicos, né? no shampoo, um olhinho essencial que ajuda a ativar a circulação, inclusive no crescimento para quem está em transição capilar. Mas nada de receita milagrosa, nada de passar maionese, farinha, Nescau no cabelo, mulherada. Produto para Isso vai cabelo tem que ser vai produto cair para seu cabelo, né? Perfeito. Agora, pensar nesse processo da transição, né? O que seria a transição capilar em si? Então, a transição capilar é aquele período que você parou de fazer a química e decidiu, vou voltar ao meu cabelo natural. É aquele período que você fica com o cabelo meia calabresa, meia mussarela. Sim. O cabelo está crescendo, a raiz está crescendo, a outra parte está liso, pendurado. Ai, gente, que transtorno. É a fase do purgatório. Eu falo que você tem que verdade. passar pelo purgatório para chegar no paraíso, né? E como que você passa pela transição capilar? O pessoal pergunta, quanto tempo que dura a transição capilar? Isso depende da pessoa. Se quiser, acaba agora. Eu falo para cliente, a gente passa a máquina, acaba agora a transição. E agora vai ser cabelo novo, vida e vai nova. ser cabelo novo crescendo. Só que nem toda mulher está disposta a passar máquina. Porque a gente está numa sociedade também muito machista. Sim. Aquela coisa, tipo, cabelo curto é de homem, cabelo que a mulher tem que ter cabelo de comprido, mulher. né? Que é uma grande besteira também, né? Que as pessoas associam a feminilidade ao comprimento do cabelo. Acho que quando as mulheres quebrarem isso, daí que elas vão se libertar de vez. É verdade. Porque as negras americanas já vão lá, já passa a máquina, já vai direto pro Big Shop estilosíssimo. e acaba com essa parte chata. Mas quem, por exemplo, não estou preparada para passar por um Big Shop assim tão radical. Que é desafiador, não é, Sabrina? Eu lembro que quando eu cortei, e eu sempre gostei de mexer em cabelo. O pessoal vai mostrar algumas fotos aí pra gente ver um pouquinho. Eu lembro que a hora que eu sentei no cabeleireiro e ele cortou, eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Olha, amputou algumas meu braço. fases do meu cabelo, aí eu ainda usava liso. Ó, ai, Jesus. Faz alguns anos, gente. Nossa, parece outro ser humano, muda né? muito, né? Eu acho que muda o semblante da pessoa, eu usei mais né? compridão, liso também. Dava um trabalho, tinha que escovar cabelo. Ai, gente. Outra Não vida. pode tomar E agora, chuva, assim, já né? como tá o meu cabelo hoje. Uau, né? Outra vida. E aí é isso que eu falo, porque assim, eu optei pelo BC, que é o Big Shop, né? Que é esse corte radical que a gente faz. Mas você fez depois de quantos meses de transição? Acho que tinha 3 meses, eu não aguentei muito super. tempo. Então você cortou bem curtinho. Isso, eu cortei. Porque eu lembro que eu parei de fazer isso, eu falei assim, não vou mais fazer, em dezembro. Aí quando foi em março, eu já falava assim, não aguento mais esse porque 3 esse meses você período. tem o quê? Tipo 2, 3 dedos de Isso, cabelo aí eu natural. cortei bem curtinho. Cortou bem curtinho. Consegui ficar com um pouquinho mais de volume em cima, mas atrás aí do Bem lado batidinho. foi bem batidinho. Mas eu acho particularmente que é a melhor alternativa. O que impede mesmo é esse apego das mulheres com cabelo, por causa dessa cultura machista. Vou ficar menos feminina, vou ficar menos atraente. E não tem absolutamente nada a ver, mulherada. A feminilidade está em você, na sua atitude, na sua forma que você se coloca para o mundo. Né? Não tem nada a ver com o comprimento tamanho do cabelo, cor do cabelo, textura do cabelo. Besteira. Né? Aí, falando inclusive em textura de cabelo, a gente tem aqui a classificação uma classificação dos tipos de cachos, né? Então, eu consigo considerar que o cabelo é cacheado a partir do 3A, seria isso? Isso, exato. Então, a gente tem aqui, gente, ó, o 1, que é o liso. Deixa eu até tirar meu copo aqui para ficar mais fácil para o pessoal enxergar. Aí tem o 2A, que já é aquele meio ondulado, né, com cara de praia, o cabelo. Aí o 2B, que é um pouquinho mais, o 2C, aí o 3A... O 2C eu falo que é aquele ondulado que quer ser cacheado. Tá tentando ali, né? Ele forma cacho nas pontas, mas tipo, a raiz é bem lisa. O 3A já é o primeiro grau de cacho, que tem aquele cacho em S, um pouquinho mais suave. Tá. O 3B já é o cacho funil, que é tipo o meu. O seu também já está mais para um 3B, um 3C. O seu está entre o 3B e o 3C. 3C, é. Ele está entre os dois. Ali está no meio do caminho. Porque aqui eu ainda dou uma ajudadinha com o dedo para ficar mais definidinho. Mas ele está mais ou menos entre os dois. Isso. O 3C já é o cacheado que está querendo ser crespo, que já está indo para o crespo. Daí o 4 a gente vai entrar na categoria dos crespos, né? O A é o crespo mais solto, aquele que tem um cachinho mais em S também. O 4B é aquele crespo que faz os cachinhos afunilados. Tá. É como se fosse uma molinha bem magrinha. A diferença eu falo do 4B para o 3B, que é que o meu é a molinha mais gordinha. O 4B é a molinha mais magrinha, né? E o 4C é o Black Power, que ele é uma mistura do 4B, 4A. Ele tem os cachos em Z, assim, que às vezes se você não
não trata direitinho, não hidrata, nem parece o cachinho, porque o cachinho é muito pequenininho. Isso, que é aquele cabelo né? que fica mais uniforme, E ele né? ele é mais estruturado. Então, ele pede cortes mais estruturados, de preferência a máquina. É um cabelo que demora muito para crescer, porque o grau de encolhimento é muito alto. Isso que eu ia perguntar também. É a possibilidade de manuseio do cabelo, né? De cortes, de uso, também tem se desenvolvido ou tem se percebido mais, né? Também essa Sim, questão. o cabelo cacheado, por exemplo, na garagem dos cachos, só corto a seco. Mesmo cabelo em transição, para a gente respeitar a textura e o formato. Você, como cacheado, você deve perceber que tem cachos que têm caimentos diferentes. Tem um que encolhe mais que o outro. Às vezes tem texturas diferentes dentro da mesma cabeça, cachos diferentes do mesmo cabelo. Quando você molha e estica com pente, você não tem essa percepção. Você perde essa ideia, Você né? perde essa referência. E daí você pode fazer buraco no cabelo da pessoa, o resultado não pode ser satisfatório. Então, a gente cortando a seco, a gente respeita mais o desenho do cacho, a natureza daquele cabelo, e o cabelo cacheado, ele não gosta de ser domado, né? Então, você respeita essa natureza sem domá-lo. Então, você vai ter um resultado bem superior. E os cuidados com esse cabelo são muito diferentes? É um pouquinho diferente. Então, na verdade, o shampoo, você não pode usar um shampoo que faz espuma. Aquela espuma que a gente está acostumado. Quanto mais Que espuma, dá a sensação de que está limpando, pior não o tem nada a shampoo. ver. Porque a espuma, na verdade, é um detergente agressivo. E o nosso cabelo cacheado, ele já tem uma proteção natural reduzida, porque a oleosidade não consegue chegar até as pontas. Então, ele já é um cabelo frágil. Você passa aquele detergente, acabou a proteção. O cabelo fica super seco. Você tira o shampoo, o cabelo tá um nó. Daí, o que a gente faz? Enche de condicionador, de máscara e de creme de pentear, para poder reverter esse efeito. Só que a indústria cosmética pega 90% desses creminhos e enche de derivados de petróleo, que é silicone, parafina líquida e óleo mineral. O que isso faz? Uma maquiagem no fio. Tanto é que na primeira semana o cabelo, tá lindo e maravilhoso. Depois você fala, enjoou do produto e compra Isso. outro. Quando você vê, você tá com 500 mil produtos ali Verdade. e nenhum funciona. É muito difícil achar esses produtos apropriados. Tanto é que no meu livro, o livro dos cachos, que eu te trouxe aqui de presente, ele tem ali as composições para você escolher o produto não pela embalagem bonita, mas pela composição. Às vezes, nem sempre o mais caro é o melhor e nem o mais barato. Né? Você vai ver que tem produtos bons, que custam uma média de R$30, e tem produtos também ruins, que às vezes custa R$100. Tem que saber escolher pela composição mesmo. E dependendo do cabelo, vai ser uma composição específica que eu vou ter que estar atenta? Então, na verdade, o que você tem que estar atento é se o produto tem derivado de petróleo e detergente agressivo. Então, o detergente, esses dois itens é cortar mesmo do o cuidado detergente capilar. agressivo geralmente é o lauriosulfato de sódio, que é a espuma, aquela espumona. Tanto é que eu uso shampoo sem espuma já faz 10 anos. Meu cabelo não sente falta nenhuma. E está sempre hidratado, você consegue ter dia seguinte. Quando você usa produtos apropriados, o cabelo não é mais aquela fera indomável que a gente achava que ele era. Você percebe que o problema nunca foi seu cabelo, eram os produtos errados. Porque você acorda, você consegue ter um dia, você não tem que ficar molhando, o cabelo ele já está jeitoso, é só você dar aquela sacudidinha, ele está pronto. Perfeito. Aí a pessoa fala, nossa, então o problema não era meu cabelo. Sim, o problema não era seu cabelo, era o produto errado que você estava usando. Então, para de escolher o produto pela embalagem, minha dica é que a pessoa passa a escolher os produtos pela composição. A gente está hoje conversando sobre transição capilar. Nós estamos recebendo a cabeleireira, autora do livro dos cachos e criadora do blog Cachos e Fatos, Sabrina Jampar, para conversar com a gente um pouco sobre esse processo. E Sabrina, a gente tem algumas perguntas, já queria aproveitar para fazê-las aqui para a gente. Tem gente querendo saber como identificar quais são os produtos do Low Poo. E aí eu queria começar explicando para os nossos telespectadores o que é o Low Poo. Então, são as rotinas de cuidado que a gente estava falando no bloco anterior. Né? Você cortar os derivados de petróleo, né? Que na verdade são as rotinas Low Poo e No Poo. A Low Poo é com pouca espuma, a No Poo sem espuma nenhuma. Certo. A Low Poo geralmente é mais indicada para um cabelo ondulado, que tem a raiz mais oleosa, mais fininho. Você, da mesma forma que o No Poo, você vai abolir todos os ingredientes sintéticos, que são silicones, parafina líquida, óleo mineral, todo tipo de derivado de petróleo. Só que ele permite um surfactante que faz uma leve espuminha, ou seja, não tão agressivo quanto o lauriosulfato de sódio, mas um agente de limpeza com uma espuma mais suave. Agora, o No Poo, a gente já corta todo tipo de espuma, que ele é um pouco mais, ainda mais suave que o Low. Mas o Low é mais indicado para uma raiz mais oleosa, um cabelo que é mais para o ondulado. Perfeito. Além de vantajoso para o cabelo, para a pessoa, né, que está evitando contato com esses produtos,
é vantajoso para o meio ambiente também, né? Sim, Porque a não espuma é adianta. super nociva. E ela vai pelo ralo, literalmente, né, gente? Durante o banho e chega aí nas nascentes, nos rios, trazendo aí muitos prejuízos. E geralmente os produtos que têm essa preocupação com esses ingredientes também têm preocupação com os animais. Então não vai torturar o animalzinho para você ficar mais bonita, É né? verdade, não vai fazer teste em animais. Não. Então é também uma questão de consciência, que passa por esse processo de transição também, né? Porque Exato. é você rever muitos conceitos. É uma reeducação, né? Não só capilar, Exato, né? De vida, é de vida, né? É muito comum outras mudanças também associadas à transição capilar. Uma outra pergunta é da Fernanda Souza de São Paulo. Ela quer saber se você indica a lavagem dos fios apenas com condicionador. Ela diz assim, são menos agressivos que o shampoo, no caso, o condicionador? Não, com certeza, mas a pessoa tem que tomar cuidado com a composição do condicionador. Ele não pode ter derivado de petróleo. Se o condicionador tiver rico em extratos botânicos, por exemplo, e não tiver nenhum tipo de silicone, óleo mineral ou parafina, ele é perfeito. Com apenas um produto, você pode fazer tudo. Você então, pode não é a usar quantidade ele... de produto que vai trazer Não, às vezes qualidade. a pessoa acha que ela pode ter ela tem que ter 1 milhão de produtos. Eu vejo o pessoal postando na internet, eu tenho 1000 máscaras para isso, para aquilo. Gente, não precisa. Com apenas um condicionador botânico, você pode lavar, condicionar e finalizar. Então, se você tiver um produto bom em mãos, você tem tudo. Só ficar esperta mesmo na composição, porque se o condicionador tiver algum silicone, alguma coisa, vai maquiar o couro cabeludo, vai te dar caspa, queda, e daí vai dar o efeito totalmente contrário do que você quer. Mas se ele não tiver... Aí tá liberado. Tá liberado. Você falou em queda de cabelo. É comum que a pessoa sinta mais diferença nessa questão quando ela passa pela transição capilar? Sim, o cabelo tá naquela crise, né? O natural com a química ali brigando. Então, geralmente, a pessoa que está em transição, ela tem mais queda. E ela precisa fazer alguma coisa para evitar essa queda? Ela só dela usar os produtos já apropriados, começar essa reeducação capilar, já vai melhorar. Eu recomendo também umas gotinhas de óleo essencial, de melaleuca, copaíba ou capim-limão, que ajudam a fortalecer o couro cabeludo, além de serem antifúngicos e anticaspa. Para passar esse material, é só passar diretamente no cabelo? Não pode. O óleo essencial, ele jamais pode ser passado diretamente, porque ele é um néctar da planta, então ele é muito forte. Então, a pessoa vai pegar a quantidade de higienizador ou de condicionador botânico que ela vai usar para higienizar o cabelo, vai colocar apenas 2 gotinhas. Já é o suficiente? Já é o suficiente. Diluir aquilo um pouquinho em água e massagear bem o couro cabeludo, remover tudo. É bem importante, né? Importante também não escolher um óleo essencial cítrico, que a gente está num país tropical, sol, também não é muito apropriado. Tá bem. Bom, aqui algumas dicas para você cuidar aí do seu cabelo, dos seus cachos e tê-los cada vez mais bonitos. Falando em transição, muita gente tem passado por esse processo e a gente vai ouvir aqui alguns depoimentos. A gente vai começar com a Ingrid Lavareda, de São Paulo. Ela mandou o recado dela para a gente via WhatsApp, contando um pouquinho do processo de transição capilar dela e como tem sido esse processo de cuidado com os cachos novos que ela tem. Vamos acompanhar. Meu nome é Ingrid Lavareda e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a transição capilar. Eu fiquei muitos anos fazendo química no meu cabelo e decidi parar de fazer química e, na verdade, descobrir como que era o meu cabelo natural. Porque desde quando eu entrei na adolescência, eu insisti para minha mãe deixar eu fazer química. Mesmo contra a vontade dela, ela me deixou fazer e assim eu fiquei mais ou menos 7 anos fazendo progressiva no meu cabelo. E eu não sabia mais como que era esse cabelo. Então eu comecei a ficar com curiosidade de saber como que era o meu cabelo de verdade, né? Então eu comecei a fazer a transição, fiquei mais ou menos 1 ano na transição. E quando foi em novembro de 2016, eu fiz o grande corte, que é o Big Shop, tirando toda a química do meu cabelo, deixando só o cabelo natural. De lá pra cá, eu percebi que o meu cabelo ele cresce muito rápido. E ele tá crescendo muito mais saudável, muito mais forte do que antes ele crescia, né? Até pela química, ela maltrata um pouco. E eu vou deixar com vocês algumas fotos desse processo, de quando eu cortei até agora, que ele tá nesse tamanho, já tá bem grande. Uma coisa legal do cabelo cacheado e do cabelo crespo, que é o meu caso, é que o cabelo encolhe. Então, ó, o meu cabelo, ele parece estar curto, mas olha quando a gente estica, aonde que ele tá. Isso acontece, esse é o fator encolhimento, que é uma das coisas que a gente tem que lidar depois que a gente corta o cabelo e até no processo de transição, porque parece que o cabelo não tá crescendo, mas a anatomia do nosso cabelo faz com que ele encolha.
Uma coisa importante também com relação à transição é a hidratação do cabelo crespo e cacheado, que é diferente da hidratação do cabelo liso. Por quê? Porque o cabelo crespo e cacheado, ele não, o óleo da nossa raiz, para ele chegar até a ponta, é muito mais difícil, porque o cabelo ele tem aquelas voltas, às vezes tem aquele frizz, que é no caso do meu, ou os cachos. Então, para o óleo chegar até aquela ponta, é muito complicado. Por isso que a gente precisa utilizar bastante óleo, manteiga vegetal, que faz com que as nossas pontas também estejam hidratadas e assim o cabelo fica mais forte. O processo da transição, ele é um processo complicado, porque muitas vezes a gente está com duas texturas de cabelo, né? O cabelo, a parte alisada, a parte que tá com química e a parte natural vai crescendo. Então, a gente fica com aquelas duas texturas de cabelo e às vezes é difícil a gente conseguir arrumar uma maneira de deixar arrumar aquele cabelo que seja fácil pra gente no dia a dia. Mas isso tem um tempo para acabar, gente. Isso tem um tempo para terminar. Então, a gente precisa, quem quer realmente fazer a transição, continuar perseverante e passar por esse momento. Nesse momento, o que eu fazia? Eu fazia todos os penteados que eu conseguia fazer. Em alguns momentos eu fazia bigodinho nas pontas, para deixar as pontas mais cacheadas. E eu fiz californianas nas minhas pontas. Por quê? Porque eu deixando as pontas mais claras, chamaria mais atenção para a ponta, que estava lisa, e meio que apagaria a minha raiz, que estava nascendo crespa. Então, esse foi um artifício que eu me utilizei para conseguir deixar o cabelo um pouco mais natural nesse período, né? Mas acho que é importante dizer também que, independente do que... não tem que existir uma obrigação de você usar o seu cabelo natural. Você usa o seu cabelo da maneira que você se sentir melhor. Mas eu acho que é sempre especial a gente dar uma atenção para como Deus fez a gente, né? Para como Jesus resolveu nos enviar ao mundo. E essa era uma curiosidade que eu tinha. Foi por isso que eu comecei a fazer a transição. Porque na verdade, eu nem sabia mais como que era o meu cabelo. Então, se você tem essa curiosidade, ou se você quer se ver mais natural, é uma boa alternativa para você. E depois que ocorre a transição, é muito mais fácil de cuidar do cabelo. Porque eu, por exemplo, falando da minha experiência, quando eu tinha o cabelo quimicamente tratado, eu tinha que usar de muitos e muitos recursos para conseguir com que esse cabelo ficasse saudável. Então eu tinha que hidratar mais, eu tinha que redobrar sempre os meus cuidados, porque o cabelo estava sempre maltratado, estava sempre fraco por conta das químicas. Eu também usava secador e chapinha. Então isso acabava deixando o fio um pouco mais fragilizado. Mas é isso, essa é a minha experiência com a transição capilar. Já fazem 2 anos e meio que eu tô com o meu cabelo natural. E se você tá passando pelo processo de transição, persevere, tenha força, que depois é muito legal a gente cuidar do nosso cabelo, ver a evolução do cabelo também. Uma coisa que eu esqueci de falar é que depois que você corta o seu cabelo muda muito. Então, quando eu cortei e fiz o Bake Shop, o meu cacho era 1. Quando vai passando o tempo, você vai vendo que o aspecto do seu cabelo vai mudando. Meu cabelo ele ficou mais pro crespo, os cachos, mais miudinhos, tá vendo? Quando eu fiz o corte, vocês vão ver aí na foto, o cabelo ele era mais aberto, o cacho ele era mais aberto. Então, no decorrer, o cabelo ele vai mudando. E isso é muito legal, de você ver a evolução. Quanto mais você vai cuidando do seu cabelo, ele vai se transformando e vai mudando de aspecto para você. Então é isso, essa é a minha experiência, espero ter contribuído. Obrigada, Ingrid, com certeza contribuiu sim, porque é assim, né? A gente passa, a gente fica com dúvida, a gente, né, quer ouvir outras pessoas também. Olha, Sabrina, ela falou dessas mudanças do cabelo em si. Isso é natural acontecer? Durante o processo de crescimento, o cabelo mudar de textura e tudo mais? Sim. Tem pessoas que a gente já tira a química e o cabelo já volta a ser o que era antes. Tem uns que o cacho ele demora um tempo para ele ser o que ele realmente era. E quando você faz o processo do alisamento, você consegue voltar com o seu cabelo natural do jeito que era antes? Consegue, mas o alisamento você nunca vai conseguir reverter. O que acontece é que conforme você vai cortando, vai removendo a parte química, o cabelo natural vai aparecendo, porque a química, graças a Deus, né, não muda a nossa genética. Então, o cabelo que está crescendo é seu cabelo real.
Então, você removendo a parte alisada, você vai ter ele de volta exatamente como era antes. É óbvio que a parte alisada nunca vai voltar a ser o que era antes, por isso que ela precisa ser removida. E quem não opta pelo corte total, né, Big Shop? A pessoa vai ter que fazer corte em doses homeopáticas, mas ela não vai ter como fugir da tesoura. Mesmo que ela corte aos pouquinhos, a cada 3 meses, corta um pouquinho, ela vai ter que cortar mesmo no ritmo dela, né, no ritmo que ela definir. E nesse caso, ela precisa de algum cuidado diferenciado, já que o cabelo tem 2, 3 texturas diferentes? Os produtos apropriados. A gente já começa com essa reeducação capilar já na transição capilar, de usar os produtos certos. Perfeito. E a Ingrid também mencionou a questão dos penteados. Essa é uma solução legal também? Eu lembro que eu usava muito turbante, ainda uso, né? Gosto bastante. O penteado é a salvação que da transição você que encontrar, eu falo, inclusive, né? um jeito de se identificar melhor com aquele cabelo. Grampo, acessório, bigodinho, tem umas texturizações legais na internet, ensinando a fazer aqueles rolinhos, né, com o próprio dedo no cabelo. Ajuda a disfarçar essa diferença de texturas e passar, porque não é fácil, né? E o dia a dia da mulher é corrido, ela vai lá, coloca um turbante, alguma coisa resolvido. Né? Muitas mulheres negras acabam optando por colocar trança para passar pelo crescimento, porque a diferença de texturas é muito grande. É verdade, muito, você sai de muito radical, né? A transição de uma ondulada geralmente é fácil, porque a raiz delas mais já é liso, sabe? Né? Não dá tanta. Quanto mais crespo, mais difícil é a transição, porque a diferença de texturas é bem maior, contrasta mais com a parte alisada. Quem opta por trança? Eu já optei por trança também, já pus trança. Que tipo de cuidado tem que ter? Então, eu não trabalho com tranças, né, no meu dia a dia, mas eu sei que tem um período que você pode ficar com elas. Se eu não me engano, é uns 4 meses. Você não pode 3, ficar mais do 4 que isso. meses no máximo. Porque ela causa muita atração no couro cabeludo. Daí pode dar queda, pode dar falha. Então, você tem que respeitar o período e os cuidados. Acho que essa é uma palavra-chave no processo de transição, né? Que é respeitar esse cabelo. Sim. E entender qual é a nova dinâmica dele e tudo mais, né? É uma reeducação em tudo, né? Perfeito. Mas não é tão difícil assim como as pessoas pintam. Eu acho que precisa de 500 mil produtos, aquilo que a gente está falando. Ou muito tempo, né? Porque eu acho que essa questão do tempo também pesa bastante. Não, eu acho que é bem mais rápido, na verdade, de você cuidar de um cabelo quimicado. Que o cabelo quimicado, você acaba ficando escrava do secador, você precisa de uma chapinha para dar uma modelada. Não, você tem que... Eu lembro que assim, você tem que olhar na rua antes, para saber se vai chover, né? Porque você começa a chover, você tem que correr da chuva, porque senão... E não adianta guarda-chuva, porque a umidade, o cabelo sentiu a umidade, parece que você levou um choque num cabo de alta tensão, só dele ter sentido a umidade. Tem gente que reclama do frizz, do cabelo cacheado, do cabelo crespo. Existe algum jeito de diminuir esse frizz? Então, o excesso de frizz geralmente é causado por produto inapropriado. Silicone, parafina, óleo mineral. O produto tende a melhorar. Porque eles criam uma película no fio, como se fosse uma maquiagem. Então, o cabelo a longo prazo não absorve essa água. E daí o cabelo vai se estressar, que a gente fala. Ele fica com muito frizz, fica muito ressecado. Quando você usa os produtos certos, você vai ter o frizz natural do cabelo, que não é aquele frizz exagerado. Mas é óbvio que existe um frizinho, né? O cabelo não é aquele cabelo modelado de propaganda, de propaganda de revista. Ele tem um fiozinho ali, uma coisa... É normal, né, do cacho, né? Mas quando o frizz está exagerado, geralmente é um cacho ressecado, que está sem hidratação, que está sendo maquiado por produto errado. Usando o produto certo, já vai resolver 99% dos problemas da maioria das cacheadas. Perfeito, gente. Tá aí uma dica muito importante. A gente vai, para encerrar aqui o nosso bate-papo, ouvir mais um depoimento. A Agatha Mendes, também de São Paulo, capital, mandou um vídeo pra gente falando sobre o processo de transição capilar dela. Eu sou a Agatha, aqui de São Paulo, e eu decidi passar pela transição capilar já faz 1 ano. E antes eu alisava o meu cabelo, eu alisei o meu cabelo durante 7 anos. E eu decidi me assumir o meu cabelo mesmo, como ele é natural. E como eu não queria passar pela fase da transição, que o cabelo fica com 2 texturas, que é o cabelo cacheado e a ponta lisa, por conta do alisamento, eu decidi raspar minha cabeça. Eu passei a máquina 2. Foi, assim, uma decisão bem complicada, porque muita gente ficava dividida, né, dando opinião, por exemplo, não faz isso, faz, vai ser legal. E eu resolvi por mim mesmo o que eu queria mesmo, e eu raspei. Foi diferente, foi uma coisa bastante diferente. Não vou falar que foi bom, nem que foi ruim, porque foi diferente. Cada dia que passa, cada mês que o meu cabelo cresce um pouco mais, eu me vejo de outra forma. Cada dia que passa eu me aceito mais do jeito que eu sou. É uma coisa
muito boa também. A gente começar a se aceitar assim e se ver dessa forma, que não é mais aquela coisa que a gente se força a estar sempre fazendo, porque, ai, todo mundo faz. Não, é a gente vivendo mesmo da nossa forma, sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar de nós. Obrigada, Agatha. É isso mesmo, gente. É claro que a gente tem que trabalhar a nossa sociedade para respeitar todas as pessoas, né? A gente falou aqui no comecinho desse bate-papo sobre como existe ainda preconceito, como essa questão do cabelo também está associada à questão do racismo no nosso país, que é um país que ainda enfrenta muitas lutas com relação a isso, mas a gente desenvolver a nossa autoestima, trabalhar para a gente se sentir bem, feliz, do jeito que a gente for, não só com relação ao cabelo, mas com relação a tantos tipos de corpos, né, a estética em si, não existe um jeito de ser belo, né? Existem muitos jeitos e todos os jeitos são belos, né, à sua maneira. E a gente acredita muito nisso, por isso a gente resolveu pautar esse assunto aqui no nosso programa, trazendo dicas para você também, conversando. Em novas oportunidades a gente vai trazer esse tema de novo, porque existe ainda muita coisa a ser discutida, debatida, e esclarecimento, gente, é fundamental, né? É o que educa a nossa mente, o nosso olhar sobre o mundo. E aí eu queria agradecer a presença da Sabrina, que esteve aqui com a gente. A Sabrina Jampar é cabeleireira, autora desse livro aí que você viu aqui durante nossa entrevista, o Livro dos Cachos, com várias dicas para você que está aí passando por esse processo, quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu cabelo. E ela também é criadora do blog Cachos e Fatos. Sabrina, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda ao Vida Plena. Eu que agradeço, pessoal. Quem quiser me seguir no Instagram é @Sabrina com H no final, Jampar. Lá também tem todas as redes sociais. O livro ele pode ser encontrado nas principais livrarias, também pela internet. Perfeito. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa casa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Lembrando que se você ainda tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente caminha a sua pergunta para a nossa convidada. Nosso telefone é o 0310 07 940, ou então via WhatsApp 11 99801 1242. A gente vai para o intervalo e já volta.